revolta exterminada pelo governo português em 1789, em pleno ciclo do ouro. No então, capitania de Minas Gerais. Essa revolta era contra a execução da derrama, que era um imposto cobrado sobre o ouro descoberto no Brasil, e o domínio abusivo do governo português. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta pelo povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão do governo português no período colonial. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas de impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibia o funcionamento de indústrias em território brasileiro, atrasando assim o desenvolvimento do país. Neste período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Nessa época, Portugal criou a derrama. Cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema: a conquista da independência do Brasil. O grupo, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, era formado pelos poetas Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono da mina Inácio de Alvarenga, o Padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco com a inscrição em latim: Libertas quae será também. Em 1789, após ser pronunciado por Joaquim Silveira dos Reis, o movimento foi descoberto e interrompido pelas tropas oficiais. Os inconfidentes foram julgados em 1792. Alguns filhos da aristocracia ganharam apenas mais brandas como, por exemplo, o aiçote em praça pública ou o degredo. Tiradentes, com poucas influências econômicas e políticas, foi condenado à forca. Foi executado em 21 de abril de 1792. Partes do seu corpo foram expostas em postos na estrada que ligava o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua casa foi queimada e seus bens confiscados. Posso ser considerado um herói nacional. Lutei pela independência do Brasil, no período em que o nosso país sofria o domínio e exploração de Portugal. O Brasil não tinha uma constituição, direito de desenvolver indústrias em seu território, e o povo sofria com os altos impostos cobrados pela metrópole. Nas regiões mineradoras, o quintoio e a derrama causavam revolta na população. O movimento da Inconfidência Mineira pretendia transformar o Brasil numa república independente de Portugal. Sou Joaquim, sou José, sou da Silva, sou Xavier. Sou do Brasil, que não tem mais fé. Portugal explora e cobra o nosso ouro. Leva embora o nosso maior tesouro. Portugal não deixa o Brasil crescer, pois sua meta é desenvolver. Explora cada vez mais, trazendo insatisfação. Faremos assim uma rebelião. De forma secreta e com intenções verdadeiras, assim nasce a Inconfidência Mineira. Queremos liberdade através da separação, buscando criar a nossa nação. Infelizmente fomos traídos, denunciados. Pobre Brasil, mais o tempo a comentar.
sempre estoura do lado mais fraco, fui condenado à morte enforcado. Para servir de exemplo, ainda fui decapitado. Pobre Brasil, mas o tempo sempre explorado. Só espero que minha morte não seja em vão, pois minha vontade é criar uma nação. E nesse 21 de abril, tenho orgulho de gritar: Viva Brasil!